Mas isso também, pastor, tudo isso que a gente está falando aponta para o fim, né? Sim. Para a escatologia bíblica. Tudo isso, o aumento da imoralidade, aumento da tecnologia e tal. Guerra, como está havendo agora em Israel, no Oriente Médio, né? O Irã atacou Israel. Tudo isso, de fato, é Deus, mais uma vez, através desses acontecimentos, falando para a sua igreja? Isso. A gente tem que analisar, né? Nabucodonosor foi chamado do quê? Meu servo. O que Nabucodonosor fez? Destruiu Jerusalém e levou o povo cativo. Por que Deus chamou de meu servo? Porque Nabucodonosor obedeceu o que estava escrito. Jeremias tinha profetizado que o povo seria levado 70 anos. Então, assim, o que ele obedeceu? O que estava escrito na palavra. Isaías 45, Isaías chamou Ciro pelo nome. Ciro não tinha nem nascido. Vai libertar meu povo. Quer dizer, Ciro se tornou rei da Pérsia e libertou Jerusalém do cativeiro babilônico. Então, veja, quem é hoje todo o sistema, quem é a indústria da música, a indústria do filme, da novela, quem é o John Biden, Xi Jinping, Vladimir Putin, Lula, são servos de Deus. Por quê? Aí tu quebra. Porque eles só estão trabalhando para o cumprimento do que está escrito. Não tem outra. Então, eles estão obedecendo o que está escrito. Inconscientemente. Os poderosos do mundo, de alguma forma, estão obedecendo o que está escrito. Então, assim, existe uma profecia liberada que vai se cumprir, que é a manifestação do anticristo, é o juízo de Deus por causa de todo esse pecado, e o reino milenial está eterno. Então, assim, existe uma sequência. E quem são eles? Servos de Deus. Por quê? Porque eles estão sendo agentes para cumprir o que está escrito na Bíblia. E isso de forma inconsciente. De forma inconsciente. Eles achando ou até consciente. Eles achando que estão colocando os planos deles em prática, na verdade estão obedecendo a Deus. Tá? Que nem a gente falou aqui, armas e mudança climática. Aí você diz, mas Deus está no controle. Jesus sabia que eles iriam criar armas? Sabia. Lucas 21, 25, Jesus diz, haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas. Aí Jesus diz assim, na terra haverá angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Daí você vê toda a natureza envolvida em 2 versículos. Sol, lua, estrela, terra e mar. E isso só através de uma mudança. Porque se a ordem permanecesse sem o pecado e sem a manipulação humana, a terra não seria destruída. Não passaria pelo juízo. Romanos 8, 22 lá. Toda a criação geme, está com dores de parto. Então, a natureza ela aponta para o juízo de Deus. Houve uma manipulação, vai vir a ira e depois o reino milenial vem a restauração. Então, existe algo que nada pega Deus de surpresa. Então, está se implantando uma ordem. Vamos entrar no Oriente Médio? Sim. Por causa do horário. Vamos lá. Aí você vê Israel lutando contra o Irã. Né? É profético? É profético. Quem é o câncer do Oriente Médio? Que impede o desenvolvimento que eles querem. É o Hamas, o Hezbollah, os Houthis, que é financiado pelo Irã. Então, a quebra do Irã, tirando a força do Irã, quem vai assumir o protagonismo no Oriente Médio é a Arábia Saudita. Nisso aí, a Arábia Saudita vai assumir. Assume e vai dominar a Jordânia, que é responsável pela mesquita de Omar, que é o lugar mais sagrado do mundo, o local do templo de Salomão. E foi o início dessa confusão toda que já está mais de um ano, né, agora, Dia né? 7 vai fazer um ano. Vai fazer um ano agora. Então, né? assim, existe árabes comemorando a morte do Salmão, que é o líder do Hezbollah. Então, árabes e iraquianos comemorando. Existem festas deles comemorando a destruição do Hezbollah e do Hamas e dos Houthis e do Irã. Então, Israel não vai parar. Israel vai até o fim agora. Enquanto, veja, hoje matou mais um, né? Foi na Síria, ontem, né? Teve mais um líder do Hamas que foi morto ontem na Síria. Foi destruído o prédio. E aí vocês têm que entender, todos têm que entender o seguinte. Israel não está matando civil. Então, por exemplo, a comunicação. Israel o Mossad estava monitorando toda a comunicação
do Hezbollah. O Hezbollah descobriu. Aí eles compraram os BIP, aqueles BIPzinhos antigos. Israel ficou sabendo de onde vinha, de Taiwan. A Mossad foi lá e colocou 3 gramas de explosivo. Israel mandou uma mensagem, destruiu toda a comunicação do Hezbollah. Numa mensagem. Israel foi atacar o Líbano. Israel mandou uma mensagem para todo cidadão, para todo civil que estava perto de bomba e míssil sair fora. Saiam que vai ser atacado. Então, quer dizer, qual país no mundo avisa civil para sair do local que vai ser atacado? Nenhum. Então, mas Israel sabe onde está. Só Israel que a vai mídia está destruir. pintando um Israel sanguinário, né? Que é a ideia do caos pela ordem, né? Colocar Israel como o patinho feio da história. Mas isso aí está fortalecendo a Arábia Saudita, esses ataques? Essas mortes está fortalecendo a Arábia Saudita. E depois a Arábia Saudita vai se voltar contra Israel? Não. A Arábia Saudita já assinou o acordo abrâmico de Jared Kushner. Eles assinaram. Já assinaram. Então, veja que hoje existe árabes pousando, existe avião pousando isso era impossível. Depois do pacto, existe judeus entrando na Arábia, existe árabes entrando em Israel. E o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, a mãe dele é judia. Já existe muitos estão dizendo que ele estão dizendo, né? Que pode ser o anticristo. E o Jared Kushner, que é o genro de Donald Trump, que é o responsável pelo acordo de paz, ele falou que depois do acordo de Abraão, a morte do líder do Hezbollah foi o dia mais importante do mundo, para que o acordo continue. Então, assim, o enfraquecimento do Irã, que é o que vai acontecer agora, traz o acordo de paz, que vai dar a liberdade de Israel construir o terceiro templo. Meu Deus. E isso aponta para o anticristo. Para a volta de Jesus.